Olá amigos, vamos para a nossa aula sobre tabela periódica, tá bom? Nossa aula do curso de Química Básica. Por que a tabela periódica tem esse formato tão incomum? Parece até um formato estranho, para alguns pode parecer estranho, para outros parece uma coisa mais difícil de compreender. Nós vamos estudar como os elementos estão organizados na tabela periódica. Essa tabela periódica que está nessa imagem é a tabela periódica mais atualizada da IUPAC, que é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. É a instituição que toma conta da química no mundo todo. Essa tabela que vocês estão vendo é a mais atual. Apesar que a mais utilizada é uma outra que a gente vai ver logo à frente, uma mais colorida, com o nome das famílias, é a mais utilizada. Mas a tabela oficial hoje é essa tabela que a gente está vendo aqui nesse slide. A tabela periódica ela é organizada em colunas e linhas, tá bom? Nós temos 18 colunas, também chamadas de famílias ou grupos, tá bom? E nós temos 7 períodos, que correspondem às linhas da tabela periódica, tá bom? Aí embaixo, você pode ver que embaixo, mas professor, tem mais duas linhas embaixo. Não, essas duas linhas embaixo, na verdade, elas estão nesse quadradinho. É como se fosse é como se eu conseguisse colocar todas essas duas fitas nesses dois quadradinhos num formato 3D. Imagina que aqui eu estou num plano e eu consiga puxar desse quadradinho aqui essa fita toda e desse quadradinho de baixo essa outra fita toda, porque esses elementos que estão aqui embaixo, que são chamados elementos de transição externa, eles na verdade estão aqui inseridos nesses dois quadradinhos, por isso que eles são colocados embaixo para a gente poder enxergá-los, tá bom? É como se todos esses elementos estivessem todos os elementos aqui de 57 até 71 estivessem inseridos nesse quadradinho e os elementos de 89 até o 103 inseridos no quadradinho de baixo. Então, esses dois estão fora, mas não é que eles estão fora da tabela periódica. Eles estão porque não dá para enxergá-los aqui dentro dos quadradinhos. Então, eles são colocados aqui embaixo para facilitar a nossa visualização. Na verdade, para facilitar não, seria impossível enxergá-los se todos eles estivessem nesse quadradinho aqui da tabela periódica. Então, nós temos 7 linhas, 18 colunas. As colunas também são chamadas de famílias ou grupos e as linhas são chamadas de períodos. Nós temos 7 períodos e 18 colunas, tá bom, pessoal? Vamos lá. Aqui é o seguinte, nós temos hoje, eu mostrei para vocês a classificação anterior e aqui uma classificação mais moderna, não? Da tabela periódica. Eu deixei em destaque os ametais, porque é o seguinte, nessa tabela periódica, ela está dividida em metais, não metais e semimetais, mas hoje a gente organiza a tabela periódica da maneira mais correta de organizar a tabela periódica hoje é em hidrogênio, metais e ametais e gases nobres. O que seriam esses ametais? É o que na tabela antiga, como essa que a gente está vendo toda colorida, chamávamos de semimetais e não metais. Hoje, os semimetais e os não metais, que é esse grupo aqui que está em vermelhinho e esse grupo verdinho, esses dois juntos formam um grupo chamado de ametais. E o amarelo, o roxinho, esses dois roxinhos e azuis, são os metais. O hidrogênio fica aqui em cima, é o primeiro elemento da tabela periódica, e aqui no canto, na coluninha azul, nós temos os gases nobres, tá bom, pessoal? Vamos continuar assim, olha. Características dos metais. Os metais, normalmente, em condições naturais, temperaturas básicas, exceto o hidrogênio, eles são sólidos. Então, vocês estão vendo com um exemplo de alguns metais aqui, o ouro e o cobre, em condições básicas de temperatura e pressão, eles são sólidos. Mas nós temos um metal líquido que é o mercúrio. Os metais, em sua maioria, são brilhantes, eles são bons condutores térmicos e elétricos, são dúcteis, isso quer dizer que eles podem formar fios, tá bom? Tendem a perder elétrons nas transformações químicas, a gente vai ver futuramente as ligações químicas, os metais são aqueles que têm por tendência a perder elétrons, tá bom? E as características dos ametais. Os ametais não são maleáveis, em sua maioria. O que é não ser maleável? Ele não tem a facilidade de se dobrar ele é quebradiço, tá bom? Não são bons condutores de calor e nem de eletricidade. E depois a gente vai ver nas ligações químicas que os ametais tendem a ganhar elétrons nas reações químicas. Falando novamente dos períodos que a gente falava na tabela periódica, então a tabela periódica tem 7 períodos, mas o que vem a ser esses 7 períodos? Os períodos correspondem aos níveis de energia. O que são níveis de energia? São camadas eletrônicas. Lembrando na aula passada que eu falava do átomo, o átomo ele tem a eletrosfera. A eletrosfera pode ser composta até no máximo 7 camadas eletrônicas, tá bom?
Aí vai entrar no diagrama de Pauli, que eu não vou discutir aqui agora, tá bom? Que fala das camadas, dos níveis e dos subníveis energéticos. Então, cada período corresponde aos elementos que têm uma certa quantidade de camadas eletrônicas. Por exemplo, todos os elementos químicos que estão na primeira camada, no primeiro período, é porque possui apenas uma camada eletrônica. Então vocês podem ver aqui, se eu voltar para vocês na tabela periódica, vocês vão aqui ver em cima aqui, olha, tem o hidrogênio desse lado e o hélio desse lado. Os dois estão no período 1. Por que os dois estão no período 1? Porque no período 1 são os únicos dois elementos que têm uma única camada eletrônica, tá bom? Uma camada de elétrons. Ah, mas o hélio tem duas bolinhas. Sim, o hélio tem 2 elétrons, o hidrogênio tem 1 elétron só. Mas os 2 elétrons do hélio estão rodando aqui, estão circulando o núcleo do átomo em apenas um lugar, uma única camada. Então a gente olha as camadas, que são as linhas vermelhas, tá bom? E depois aqui embaixo vai ter linhas vermelhas e cinzas. Então nós temos aqui, ó, no período 1, nós só temos uma única camada, no período 2, 2 camadas, tá vendo? Se eu pegar o hidrogênio, o hélio, uma camada, lítio, carbono, flúor, neônio, todos 2 camadas. Depois no terceiro período, nós temos sódio, o silício, o cloro, o argônio, todos 3 camadas, tá bom? Então nós temos elementos aqui organizados de acordo com a quantidade de elétrons na camada, ou melhor, quantidade de camadas eletrônicas. As camadas eletrônicas são também chamadas de níveis energéticos. Então, se ele tem uma única camada, ele só tem um nível energético. Se ele tem 2 camadas, ele tem 2 níveis energéticos. Se ele tem 3 camadas, ele tem 3 níveis energéticos. Então, todos os átomos, todos os elementos químicos que têm 3 níveis energéticos, 3 camadas de elétrons, eles estão todos no período 3. O que vem a ser o período 3? Voltando lá, aqui embaixo a gente pode mostrar para vocês, mostrar mais acima, fica mais fácil. Aqui em cima vocês vão perceber, olha para você ver, aqui nós temos o período 1, né? O período 2, que é a segunda linha, o período 3, a terceira linha. Então, cada linha corresponde a um período. Os elementos que estão em cada período desse corresponde à quantidade de níveis de energia, ou seja, a quantidade de camadas eletrônicas que ele possui. Por exemplo, todos que estão aqui na linha 1 tem uma camada eletrônica, na linha 2, 2 camadas eletrônicas, na linha 3, 3 camadas eletrônicas, na linha 4, 4 camadas eletrônicas, e aí, no máximo, até 7 camadas eletrônicas, que é o frâncio, aqui a linha que começa pelo frâncio, tá bom? Lembrando que essas outras 2 linhas que estão aqui embaixo corresponde a esse quadradinho aqui de cima e outro quadradinho de baixo. Deixa eu chamar de lantanídeos e os actinídeos, tá bom? Voltando aqui a nossa tabela periódica, voltando aqui embaixo dos períodos. Então, nós temos os períodos de acordo com a quantidade de níveis energéticos, ou seja, camadas eletrônicas. E as famílias ou grupos? As famílias ou grupos são elementos que têm propriedades semelhantes. O que são propriedades? Características semelhantes. É igual na nossa vida pessoal. Todos que pertencem a uma família têm características semelhantes. Às vezes características de gênero, a questão de personalidade, às vezes é a cor do cabelo, a cor dos olhos. Todos os membros que pertencem a uma família têm algo semelhante. Por mais que sejam diversas pessoas de uma família, tem algo semelhante. E assim também acontece com os elementos químicos. Todos os elementos químicos que pertencem a uma certa família ou grupo é porque eles têm algo semelhante. Por exemplo, se a gente pegar aqui os alcalinos terrosos, olha, são elementos que estão na primeira coluna. Na segunda coluna nós temos na primeira coluna os alcalinos. Na segunda coluna que é os alcalinos terrosos. Depois nós temos os calcogênios, são todos aqueles que estão na coluna do oxigênio. Depois nós temos os halogênios, que estão na coluna do flúor. Depois nós temos os gases nobres. Então todos que estão na mesma coluna, ele tem características semelhantes, tá bom? A gente vai ver futuramente cada uma das características desses elementos. E aqui embaixo nós temos, como falei para vocês, a série dos lantanídeos e dos actinídeos. Lembrando que esses dois estão dentro desses quadradinhos aqui, tá bom, pessoal? Então as famílias aí no vertical, tá bom? Que são as colunas, são elementos que têm propriedades semelhantes, tá bom? Então nós temos elementos com propriedades semelhantes. E nós temos também o grupo dos gases nobres. A gente voltar aqui, a gente vai ver que o gás nobre está aqui, na coluna 18, também chamado de família 8A. Os gases nobres são elementos que têm a baixa reatividade. Por que eles são pouco reativos? Porque eles já possuem 8 elétrons na última camada ou possuem 2 elétrons na última camada. Existe uma regra, a gente vai ver futuramente, chamada regra do octeto,
que os elementos que possuem 2 elétrons na última camada, 8, são elementos estáveis. Os gases nobres são elementos estáveis. Eles têm esse nome, gases nobres, porque são difíceis de ser encontrados na natureza, têm pouca quantidade. São elementos que não reagem muito, vocês conseguem achá-los isoladamente na natureza. Lembra que na aula passada eu falei para vocês que os elementos químicos, os átomos, nós não conseguimos encontrá-los isolados na natureza. Normalmente eles estão unidos em moléculas, mas os gases nobres é passível de ser encontrado isolado por conta da sua baixa reatividade. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.